Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos de novo nessa semana para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Ontem nós falamos sobre a lei e a fé e vimos que a lei não veio para anular a fé. Hoje nós vamos olhar sobre outro prisma, a fé e a lei. Será que a fé anula a lei? Você já brincou quando era criança daquela brincadeira cabo de guerra? Onde uma pessoa pega de um lado a corda e a outra pega do outro lado e vocês puxam e o mais forte consegue vencer a brincadeira? Parece que entre fé e lei e fé, existe um cabo de guerra. Paulo estava lidando com os judeus e os judeus eles ainda entendiam que a salvação ela passava pela obediência da lei. Mesmo os judeus cristãos, eles acreditavam que Jesus os salvava, mas que a lei ainda era importante no processo da salvação, como uma contribuição deles nesse quesito de salvação. E o apóstolo Paulo ele quis combater essa ideia, porque o que Jesus fez para nos salvar na cruz foi o suficiente para a nossa salvação. Qualquer coisa que fizéssemos para ajudar não seria necessário e seria insuficiente. Então parece que Paulo e os judeus começam a fazer um cabo de guerra. E como Paulo ele está trazendo o entendimento para a graça e para a fé, parece que ele puxa demais para esse lado. E ele mesmo percebe isso e ele entende que isso pode gerar um problema. Pode ser que outras pessoas peguem os seus escritos e queiram dizer que ele está dizendo que não precisa da lei. E isso seria um grande erro, porque a graça e a lei são duas coisas juntos. Uma pessoa com um pensamento voltado ao pragmatismo poderia pensar, se não existe lei, se a lei não me ajuda para me salvar, então por que eu vou desobedecer a lei? E aí, nesse caso, a graça seria uma desculpa para pecar, uma promotora do pecado. E o apóstolo Paulo, em Romanos 3,31, ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O apóstolo é muito enfático para dizer que a graça, a fé, eles não são promotores do pecado. Porque uma graça completamente entendida, ela gera um desejo de uma vida santa para a glória de Deus. É como Paulo diz em Gálatas 2,20, agora não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. E Jesus vivendo em nós, nós vamos querer fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus, os planos, vamos, em outras palavras, guardar a lei. Mas não vamos guardar para nos salvar, vamos guardar porque já estamos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, a fé, ela não anula a lei, pelo contrário, ela me motiva a obedecer à lei de Deus, aos seus ensinamentos e viver de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos pela graça de Jesus, agradecemos porque por ela nós temos o direito à salvação e pedimos que ela seja uma realidade na nossa vida, a ponto de que nós possamos viver pela graça de Jesus e para a glória do nosso Deus, vivendo uma vida de conformidade com a tua lei, com a tua justiça, com os teus preceitos e ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém.